Meus amigos, bom dia. Nessa sequência de vídeos que começaremos agora, vai ser uma sequência de 3 vídeos, vamos falar a um nível que nunca foi falado anteriormente, pois a Torá, todos os escritos sagrados, apresentam 4 níveis diferentes: o Pshat, o Remes, o Dross e o Sod. Desses níveis, o primeiro é o nível do texto em si, que é chamado Pshat, quer dizer pleno. É o texto pleno, né? Aquilo que fala no texto, né? Não tem outras significações mais altas do texto ou mais profundas do texto. Mas também é, vamos dizer assim, barra pesada na hora das informações, né? Das informações muito importantes sobre toda a cultura da Torá. O texto em si, ele traz informações, principalmente quanto à história da Terra, história dos homens. Não a história que você imagina, que é a história de um povo que peregrinou, que não sei o que. Não, é muito mais que isso. É a história da humanidade. Vamos começar a descrever nesse primeiro vídeo. E nesse nível falaremos da história do mundo. Uma história contada através da análise das personalidades, características das famílias dos patriarcas. Essa história vai se desenvolver não só com a família em si dos patriarcas, mas também com a história do mundo, que serão entrelaçadas também com as profecias do final dos tempos. É muito importante que se veja todos os 3 vídeos para que se chegue à conclusão, seja explicado o que está acontecendo hoje. Está perfeitamente caracterizado em todas as profecias da Torá. Veja que a Torá é um livro de profecias. Ela foi feita baseada em profecias. Isso é que nós vamos ver com precisão, inclusive dos povos de hoje. Quais são os povos? Quem é Gog e Magog? E assim por diante. Quando apareceu o cristianismo, eles pegaram simplesmente a Torá, né? Mas a Torá, no sentido literal, o Pentateuco, mais alguma coisa em volta, Devim, Ketuvim, que eram os profetas e as escrituras, pegaram e utilizaram isso, mas não que não mais nada, né? Mais nada. E esse mais nada era muita coisa, né? Como, por exemplo, você tinha os Midrashim, quer dizer, os Midrash Kelos, Midrash Tarumá, que o Midrash Kelos, na realidade, é não um Midrash, é uma tradução da Bíblia para o aramaico, né? Que é o Targum, é chamado de Targum, que quer dizer interpretação. Targum é uma interpretação parafrásica, né? Que utiliza muitas frases da Torá, porque ela foi feita uma tradução da Torá para o aramaico, né? E essa tradução da Torá aconteceu na época de Esdras, só que
foi ficando em desuso, até que chegou na época de lá do John Kellos, que foi mais ou menos no século I para século II, ele recuperou esse texto. Hoje é chamado de Targum Onkelos. E tem o Targum Yonatan. O Targum Onkelos são interpretações e a própria Bíblia, né, a própria Torá, em aramaico, mas com muito rica em detalhes e em comentários, né? Às vezes utilizando determinados comentários, algumas palavras que são utilizadas, ele muda a palavra para explicar o significado dela, né? E tem o Targum Yonatan, que é de Jonathan, né? O Targum Jonathan, ele é sobre também a Torá, sobre o livro de Reis e sobre o livro dos profetas, né? Então tem todos os profetas, com cada um dos profetas discutido lá do Targum de Jonathan. Isso além dos Midrashim, né? O Midrash, que anteriormente, até no próprio livro de Esdras, fala do Midrash do profeta Ido, o vidente, né? E não utilizaram isso. Hoje em dia, a Igreja Católica existe uma corrente muito forte da Igreja Católica que utiliza os Midrashim como fonte de hermenêutica da Bíblia hebraica. Inclusive tem um padre que é o professor da PUC de São Paulo. Eu tenho isso no meu primeiro vídeo sobre a Bíblia, nesse mesmo site, pode ser encontrado, e que fala sobre a Bíblia hebraica, e lá no meio fala sobre o trabalho desse padre. Inclusive está exposto o trabalho desse padre. Eu vou botar isso agora nas informações desse vídeo, embaixo, e que pode ser alcançado isso. Então vamos começar a falar sobre o primeiro versículo da Bíblia hebraica. Esse será um assunto completamente novo. Não falaremos dessas profecias como da forma tradicional, onde trataremos de coisas como profecias de Daniel. Falaremos nelas também, que elas fazem parte do processo, mas não da forma como é lida normalmente. Nós vamos tratar disso, mas com uma grande seriedade, onde nós poderíamos começar com a verdadeira história do mundo. Veja que a maneira como está sendo lida a Bíblia até hoje, pessoas que não conhecem profundamente o seu significado trouxeram erros nas interpretações e no objetivo da Bíblia em si. Por isso, todo esse assunto será completamente novo e nós passaremos a discutir agora. O problema é que desde o primeiro versículo da Bíblia, o versículo que se imagina ser o versículo da criação do mundo, está interpretado erroneamente. Vamos começar a tratar desse assunto, mas utilizando as regras corretas da gramática do hebraico. Normalmente, ao ler o primeiro versículo da Bíblia, imagina-se que ela esteja contando a história da criação. Mas a verdade é que não.
Ela não está contando a história da criação. Primeiramente, ela está falando o porquê da criação. Por que o porquê da criação? Porque ela utiliza B, ou bet, letra bet, com chuvá embaixo. Chuvá não quer dizer que seja no princípio. Para ser no princípio teria que ser Bareshit e não Bereshit. Tem o próprio na Torá, no primeiro versículo, a interpretação ou o comentário de Rashi, no disso já explica isso. Fala que o B, que é com o bet com o shuvá embaixo, significa por princípio e não no princípio, por princípio. E o tav no final do Bereshit, o tav no final faz com que essa palavra se transforme numa palavra que pertence a um construto. O que é o construto? Construto é que no final no hebraico antigo, no hebraico bíblico, eram as construções utilizadas para poder colocar, ligar as palavras com as preposições. As preposições, hoje no hebraico moderno, utiliza-se a palavra shel, mas na antiguidade não tinha preposição, não existia preposição. Então era feita através do construto. O construto o que é? É a modificação da palavra para que ela tenha uma forma de preposição. Ou seja, então quando você fala café da manhã, a palavra ou refeição da manhã, refeição é arrohá. Então, para que ela transforma refeição de, é arrohat, com tav no final. Então, arrohat boker. Então, arrohat boker, café ou refeição da manhã. Então, Bereshit, o reshit, tav no final, significa princípio de. Então, por princípio de quê? Aí já se liga diretamente a céu e a terra, que são separadas quando se fala at, Bereshit, bara, Elohim, at, quer dizer que o céu e a terra são objetos diretos. Então ele liga essa palavra Bereshit ao objeto direto, que é o céu e a terra, né? Então o sentido real dessa, por princípio do céu e a terra, criou Deus, entendeu? Então não é no princípio criou Deus o céu e a terra. É por princípio do céu e da terra criou Elohim. Ou seja, por causa do início dos céus e da terra, criou Elohim. Criou tudo, mas não está dizendo que ele criou o céu e a terra. O céu e a terra já estavam criados, certo? Esse é o princípio. E a Torá, além disso, podemos ver isso nos versículos 28 e 18 do Gênesis e nos 28 e 20. Lá diz, por exemplo, tem a mesma coisa, mas você pode ver até um card aqui em cima, no 28:12, que é o por Rachel, que trabalhou
7 anos, né? Yaakov por Rachel. Um beit com chuvá embaixo. Por Rachel. Você pode ver isso aí. E lá em cima também. Yaakov ber Rachel também. Em cima também, tá? Inclusive eu coloquei em azul nos 2 casos, tanto em português como em hebraico, para poder ser evidenciado isso. Seria então Yaakov no Rachel? Não. Yaakov por Rachel. Por ela que ele ia trabalhar, certo? Vejam que no Midrash, logo no primeiro capítulo do Midrash, que é referente a essas coisas aí do início do Gênesis, ele mostra que a Torá foi criada antes de qualquer coisa. Isso é muito importante, né? E a Terra é um outro ponto. Então, veja bem, o que acontece? Acontece que a criação da Torá, do mundo, como está falando aí, quer dizer, terra, céu, o céu e a terra, né? Então, o que está querendo se dizer é que por causa do céu e da terra, as coisas foram criadas. Por que por causa do céu e da terra? Na verdade, céu aqui não quer dizer o céu, espaço, em cima das nossas cabeças. Céu quer dizer outra coisa completamente diferente. Vejam um detalhe sobre a palavra Shammai. É céu, né? O que significa a palavra Shammai? Shem e Mai. O que significa isso? O que é Shem? Shem é Deus. Nome. O nome significa Deus. E Mai? Mai é água, né? Ou águas. Está no plural, com o sufixo im. Aim significa plural dual, 2 águas, né? Porque são as águas, o Maim Tartonim e Maim Ilionim, águas superiores e as águas inferiores. Que águas são essas, né? Pela 5ª lei da hermenêutica de Hillel, né? Prat Uklal, que é o seguinte: Prat Uklal quer dizer uma especificação seguida de uma generalidade, onde é definida a água, que significa água na Torá, e a terra da profecia, e a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas que cobrem o mar. Então, quem é a especificação? O conhecimento de Deus. E a generalizado, águas que cobrem o mar. Ou mais genericamente, conhecimento é igual a águas. Então, o que nós estamos falando quando falamos em Shammai? Esse conhecimento de Deus, né? O que significa o conhecimento de Deus para os israelitas?
sabedoria de Deus. Torá, a Bíblia hebraica. Torá, que é chamada de as leis. E o que é o Haaretz? Haaretz, e até do jornal Israel chamado Haaretz. Haaretz dizia a terra. Mas e a terra? Que terra é essa? É Israel, é a terra de Israel. Mas por que a terra poderia ser chamada a terra de Israel, ou as terras de Israel? Porque isso está falando, está se referindo a um mundo do futuro que está perfeitamente de acordo com as leis da Torá. É um mundo que vai ser criado no futuro. Mas não significa que o mundo vai ser criado. Ele foi criado no instante da criação. Quer dizer, ele foi criado por Deus e vai evoluir até chegar ao mundo perfeito. Que mundo perfeito é esse? É o chamado Ha-Olam Haba, ou seja, o mundo vindouro, aquele que será criado por nós. Nós, toda a humanidade vai criar esse Ha-Olam Haba. E esse Ha-Olam Haba vai ser chamado de Israel. Haaretz, terra. Isso é muito importante. Mas veja bem, nessa criação, o grande problema é que Deus, em suas leis, estipulou que o mundo, o homem, tivesse livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio faz com que ele seja livre para fazer o que quiser. Com isso, o homem faz muita besteira. Então, vamos ver o segundo passuk, ou segundo versículo, que quer dizer o seguinte: e a terra estava caótica e assombrosa, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim parava sobre a face das águas. O que quer dizer isso? Dizia que a terra estava uma porcaria, né? Disse que a terra estava uma porcaria. A terra estava caótica, estava um caos, e assombrosa. Havia trevas sobre a face do abismo. O que significa isso? Por que ela está totalmente caótica? Isso é a nossa história. A terra está hoje, vejam bem, hoje ela está sob a face do abismo. Nós estamos a ponto de sermos destruídos hoje em dia. Então significa isso, que o homem, com seus atos, destruiu a terra, está destruindo tudo. E estamos nos destruindo, nós estamos frente à face do abismo. Isso que significa esse passuque aqui. Existe um Midrash que fala destas palavras: caótica, assombrosa, trevas, face do abismo. Significa o seguinte: Tou, que é caótico, caos, foi a Babilônia. Bou, que é assombrosa, a Pérsia. Rocha foi a Grécia.
Itron é Roma, que significa face do abismo. O que é Roma? Roma é o que vivemos hoje. Roma, hoje, domina o mundo. A cultura ocidental nossa é a cultura de Roma. Vamos ver isso mais detidamente quando chegar a hora. Por que no segundo passuca há a menção de que Elohim parava sobre a face das águas? É porque, como uma pomba que voa sobre seu ninho, o espírito do anjo, neste caso Elohim, que pode ser um anjo conforme o Derer Hashem do século XI, sendo neste caso a menção de Mashiach, o Messias, que paira sobre o conhecimento humano, tentando influenciá-lo e levá-lo na direção do Tikkun, conserto. Esse é o sentido dessa parte do passuca. Na verdade, o que o Midrash quer dizer é que todas as imperfeições da história estão de acordo com as quebras humanas, guerras, perseguições e etc. Na verdade, as imperfeições são devido ao homem e ao seu livre-arbítrio, que passa, de certa forma, a depender das probabilidades, pois ele, o homem, não tem o controle do seu destino. Vejam que hoje estamos em um mundo caótico e verdadeiramente à beira do abismo, como mencionado na Torá, sendo este resultado dos erros da humanidade. Isso é o que ela está tentando se referir. Na verdade, Deus não interfere na natureza, pois das próprias leis estabelecidas por ele, o caos, a probabilidade é um princípio forte, princípio primordial do livre-arbítrio. Vejam que a probabilidade está infusa na natureza, sendo primordial na física quântica, que é fundamentalmente probabilística. Por isso, a natureza fugir ao seu controle é um princípio estabelecido por ele mesmo, para que a criação possa evoluir por si própria e seguir com total livre-arbítrio e total independência. O terceiro passuque em diante, até o 31, representa o Tikkun, conserto. Cada dia da criação significa cada milênio da humanidade. Mas isso não vamos explicar nesse vídeo agora. Vamos deixar para explicar futuramente. Quando começará esse mundo perfeito, esse Israel? Acontecerá quando terminar a batalha entre Yaakov e o arcanjo de Esaú na madrugada, e esse o chamar de Israel. Esse será o momento em que o mundo perfeito será instaurado, sendo este o mundo vindouro, conforme mencionado pelo Jesus de Nazaré, isso para os cristãos, evidentemente, em que ele fala do mundo vindouro. Ele diz que não está
nem aqui nem acolá, mas dentro de você. Obrigado por assistir. Shavua Tov. Boa semana. Shalom.